Passar por cima do Novo Horizonte de Goiás por 5-0 até que não era tão difícil. Impossível mesmo era passar pelo grande Atlético. Opa, quando os mineiros abriram os olhos, o pesadelo dos 3-0 era mais que real. No imponente Mineirão, os 2 gols alvinegros não conseguiram ofuscar o brilho da classificação às oitavas de final. Que venha o Guarani e os 2 empates. No regulamento da Copa do Brasil, o gol fora vale mais. Deixa eu ver, 0-0 aqui, 1-1 lá. Com gol de Dedimar no brinco de ouro. Ufa, lá se foi mais uma etapa. Nas quartas de final, o Ramalhão provou do próprio veneno. E com o 3-3 em casa, tudo perdido. O adversário é o Palmeiras, no Parque Antártica. Jogo de volta? O time do ABC está fadado à eliminação. São 35 minutos do segundo tempo. Tava escrito 4-2 Palmeiras, festa verde. E o minúsculo Santo André está fora mesmo. O quê? 2 gols nos últimos minutos? É isso mesmo. Tássio, do banco, para a glória. Tudo igual, 4-4. Verde agora é a crise. Santo André classificado nas semifinais. Não dá nem para acreditar. Do outro lado, outra surpresa. O 15 de novembro do Rio Grande do Sul foi o adversário no Pacaembu. E a mudança de palco parece ter feito mal para o Ramalhão. Depois de estar perdendo por 4-1, o prejuízo só não foi maior com os 2 gols marcados no final do jogo. Mesmo assim, é quase impossível. Jogar no Olímpico para ganhar por 2 de diferença, ainda mais agora, com 1-0 para os gaúchos. Já era. 1-1. Nossa, que golaço, Sandro! O da virada. Em seguida, 3-1. Valentia, perseverança, ousadia. Palavras que poderiam resumir a conquista da vaga para a final. Lugar para poucos. Honra limitadíssima. Que venha o Flamengo e todos os seus títulos estaduais, nacionais, de Libertadores, mundiais. Ninguém duvida mais de nada. E quem apostou, se deu bem. Mas o último capítulo dessa história de fé, que muda o rumo dos grandes conquistadores do futebol brasileiro, deve ser contado de outras formas, de vários ângulos. E você começa a acompanhar tudo isso depois do nosso intervalo.
Muito boa noite, amigos assinantes da Cambras, do canal local ABC3. Você deve estar estranhando, né? Porque eu estou aqui no lugar de Paulo Andrade. É que Paulo Andrade, como vocês viram na semana passada, com a camisa do Flamengo, está chorando as suas lágrimas, derramando suas lágrimas no Rio de Janeiro, ainda no estádio do Maracanã. Ele não quis voltar com a nossa delegação, quis ficar lá, com os amigos cariocas, tomando umas e outras, apesar de que Zé Carlos já está conosco aqui, mas Paulo Andrade preferiu ficar lá, no Rio de Janeiro, triste. Você lembra, na semana passada ele entrou com a camisa do Flamengo. Mas fazer o quê? Santo André, campeão da Copa do Brasil. Impossível para alguns, fácil para outros. A gente vai falar muito ainda, esse programa especial é o programa especial da vida do Santo André, do Esporte Clube Santo André e principalmente da vida do Lente Esportiva. Um time desacreditado que começou a sua atuação na Copa do Brasil, ganhando lá do Novo Horizonte por 5-0. E quem é Santo André? E de repente foi chegando, até que chegou no Rio de Janeiro. E aí a cariocada realmente não botou fé no time do Santo André. Mas nós aqui do canal local ABC3, do Lente Esportiva, colocamos sim fé no time, acreditamos no time e fomos para lá no Rio de Janeiro. E você vai acompanhar durante o nosso programa uma cobertura com imagens exclusivas. Não saia daí, não troque de canal, porque além de poder acompanhar e ver os bastidores desse jogo, você vai estar participando do sorteio dos nossos prêmios. São 4 camisas do Santo André. Vou pedir para o Sandro dar uma mostradinha para a gente ali. Olha que beleza. O time campeão da Copa do Brasil. E você pode, claro, participar desde já, entrando em contato conosco através do lenteesportiva@cambras.com.br ou através do telefone 4993-8694. 4993-8694 ou lenteesportiva@cambras.com.br. Agora, quer uma dica? Acesse o nosso e-mail, mande a sua mensagem via e-mail, porque é a maneira mais fácil de você entrar em contato conosco. E vamos começar nosso programa aqui apresentando, como diz o Paulo Andrade, né, Edson Costa, o melhor comentarista desse programa. Boa noite. Boa noite, Beto, que você tenha uma feliz noite, capacidade você tem de sobra para o programa, com certeza. Boa noite, meu amigo Lombardi. Boa noite. J. Quay, Zé Carlos. Agora é J. Boa noite, Bartorelli. E você, meu telespectador. Realmente estamos em festa. E a pergunta do dia, se você fizer, eu vou responder. Vou falar agora. Quais foram os heróis do título aí do Santo André, Edson Costa? Eu digo para você que esse herói podia chamar organização. Mas, como tem que dar nome, eu não fujo do pau. Eu vou aqui de Chamusca e Sandro Gaúcho. É isso aí. E você de casa pode responder a pergunta, claro. Quais foram os heróis do Santo André nessa conquista da Copa do Brasil? Ligue e participe, você viu há pouco aí. São 4 camisas do Santo André. Boa noite, Jaime Quen. Boa noite. O senhor está elegante hoje, hein? Muito obrigado, cor de vinho. Beto. Não fala vinho, porque o Zé vai ficar entusiasmado. Ele é capaz Não de querer comece depois com isso. degustar. Não comece com É isso, por verdade. favor. problema. Jaime Quen, o senhor esteve também no Rio de Janeiro, no Maracanã. O que o senhor achou do jogo? Título importante para a cidade, da região, né? Na verdade, a região, não só Santo André, né, Jaime Quen? Com certeza, né? Fiquei muito contente e estou contente até agora, né? Porque além de eu ser um andreense, eu fui um dos poucos aqui que sempre acreditou no Santo André. Ih, começou com o espírito de É verdade, torcedor. é verdade. Se for, eu lembro disso. se vocês falarem que é mentira, Não, é verdade. pode brincadeira. procurar outros programas que vocês vão ver que o único que falou que o Flamengo não tem time para ganhar e não ganharia do Santo André
Fui Peraí. eu. O senhor é o herói. Coen, Parabéns, o senhor é o herói. a pessoa que senta nessa cadeira falou isso também. Também, com certeza. Tá, foi só obrigado. nós dois. Isso, Foi isso. só Agora, nós Então, dois. então, com licença, Foi só nós foi o dois. único 2, tá certo? Não, peraí. Agora, Coen, para você, quais foram os heróis aí do Santo André? Olha, Beto, na minha opinião foram 4 heróis. Tássio, Macanak, Chamusca e Sandro Gaúcho. Corta 2. O programa diz que pede 2. Eu coloco quantos... Ele fez a pergunta para mim, que quais quantos? foram, né? Você faz favor de se Aí eu comportar, elenco ficar no todo. seu lugar? Aí Ninguém, fica- ele aí não fica dirigiu mole. a palavra a Vocês você. vão mole. começar? Mas você sempre tem que se intrometer. Você fica Por que, mole. que você tem que se intrometer? Não, quem está anotando... Já fez a pergunta O pra telespectador você. vai responder a pergunta. Mas já foi feita a Vai pergunta pra falar o você. time inteiro para Você tem relacionar. que Não, entrar. enquanto vocês vão discutindo, eu vou falar aqui com o Zé Carlos, porque senão vocês não Brincadeira, vão parar, viu, vocês vão bicho? ficar Mas ele tem que se discutindo a noite intrometer. inteira. Toda Boa noite, Zé vez, Carlos. boa noite. O senhor está elegante, a sua obrigado. camisa lá, caipirinha, Ah, com peraí, limão, elegante é não. isso? Não, Isso aí- Caipirinha isso aí com ele limão? Ele gastou toda aquela tinta de marca-texto que a filha dele tem lá para a escola e Filha não, com meu essa filho. camisa dele. É Outra coisa. caipirinha, Filho, caipirinha desculpa. com limão, isso aí. O programa está tão bom Camisa que eu marca tenho texto. que vir de acordo com o programa. Bem Bem, vestido. não, o senhor está bem Como se a elegante. sua camisa tivesse Ah lá, boa. limão. Ah, Mas boa. fala pra gente, Boa quais noite. foram os heróis do Santo André? Primeiramente, boa noite a todos, boa noite ao nosso assinante. Eu acho que o futebol ele é coletivo, então a gente tem que agradecer, tem que elogiar a todos. Como o Edson mesmo disse, nós temos que, vamos dizer, na partida final, gostei muito do futebol, do Dirceu e do Ramalho. Mas é claro que nós temos que ver que o Santo André não foi só apenas a partida contra o Flamengo. Tivemos outras partidas. O Coen, por exemplo, falou do Tássio, que marcou o gol decisivo contra o Palmeiras. Então nós temos vários jogadores a serem elogiados. Eu não gostaria de definir apenas um. Acho até que o professor Péricles fez um trabalho excelente quando assumiu o Santo André. Todos ficaram meio receosos quando ele assumiu, mas ele mostrou que tinha pé quente, que era um treinador pé quente e conseguiu levar o Santo André à glória. E digo mais uma coisa, o grande ABC ganhou muito com a conquista do Santo André. Não vou apenas dizer, elogiei muitas vezes o São Caetano aqui e continuo elogiando, porque faz parte do grande ABC, mas agora o Santo André também faz com que o grande ABC apenas não seja conhecido como um polo automobilístico, industrial, e sim também um polo futebolístico, porque o grande ABC vai dar muito mais alegria a todos nós, com certeza. Boa noite, Lombardi Júnior. Boa Satisfação noite. em revê-lo. O senhor está elegante também, viu? Satisfação é minha. Muito obrigado. O senhor também está bem melhor do que aquela camisa de pijama na qual você veio a semana passada. Isso é Hoje verdade. Tá hoje certo. Concordo, diferente, Mas eu não tá muito perguntei, bem. eu não perguntei a sua concordo. opinião sobre a minha camisa. Mas eu Exatamente. estou respondendo. Você concorda com o quê, Coen, que você falou? Eu concordo com que você continua sendo Ah, bom, um grande obrigado. apresentador. Puxa saco. Agora, danado Lombardi aqui. Júnior, você deu uma declaração, nós vamos mostrar aí logo mais nos nossos VTs. Você falou, eu assino embaixo, que Chamusca é um gênio. Lombardi Júnior se rendeu ao Santo André, ao técnico Péricles Chamusca. Boa noite, Lombardi Júnior. Quais foram os heróis do Santo André para você? Bom, primeiro eu gostaria de parabenizá-lo pela forma como você já vem comandando o programa inicialmente. Agora, quero dizer que essa pergunta foi pessimamente elaborada por quem fez isso. Evidentemente, foi uma pergunta elaborada pelo senhor, que hoje Não, claro é que o não foi. Nós apresentador temos do uma programa. produção. Mas Você é não conhece claro que é, televisão? não, senhor. Você O não senhor conhece foi lá e televisão? quais foram os heróis? Primeiro, como é que eu vou dizer aqui no programa, em homenagem ao título, o nome de 2 heróis de uma conquista? Isso é lamentável, pô, isso é um absurdo. Todos foram heróis. O Júlio César voltou na hora certa, fez boa defesa lá no Sul, aquela defesa milagrosa contra o 15 de Campo Bom. O Tássio, quando entrou, fez a diferença, fez gols importantes para a classificação. O Romerito jogou fora de posição, também foi muito bem. O Dedimar Idem, no jogo último... Alex. No jogo último contra o Flamengo, Alex e Dirceu foram os melhores em campo, do meu ponto de vista. Né? Sandro Gaúcho nem se fala. A diretoria que contratou o Chamusca, aliás, eu, na ocasião, fiz, não uma crítica, mas um comentário. Eu previa o seguinte, de que esse time perderia um pouco da sua característica com a saída do Luiz Carlos Ferreira, porque o time era a cara do Ferreira. Só que o Chamusca chegou, deu um jeito taticamente no time, conseguiu implantar a sua filosofia de trabalho, e não é uma questão de se render. Não é uma questão de se render, é analisar aquilo que é bom e ruim.
E no meu ponto de vista, a contratação do Chamusca foi, assim, Sensacional. algo de divisor de águas para a conquista do título. Foi sensacional. Então tem que parabenizar todos, e não apenas dois, meu E não caro. esqueça do Não, Macanac. mas a O pergunta... Macanac tá Ó, junto. veja bem, a Macanac pergunta Tem que é parabenizar o quais presidente, foram? a Eu não falei para diretoria, você citar a dois. torcida, a equipe como um todo. Peraí, eu não falei para você citar dois, eu pedi para você citar quais foram. Se você quiser falar, olha, os 22, os 30, sim. os 40, Exato. problema seu. Como ele é- O senhor é em cima do muro, não fala. Exatamente, é o que Não, eu ia você falar não agora. vai insinuar que eu sou em cima do muro. Mas é em cima do Com essa muro. Não é pergunta insinuar. estapafúrdia. Quais senhor é em foram cima os do heróis? muro. Porra, foram todos. É verdade. Era a opinião do É torcedor. verdade. É O cara pode brincadeira. responder Quais que foram os heróis da Ó, minha Lombardi. Todo mundo, pô. Desce Como é que do pode- muro, cara. Como é que pode Olha, apontar o os no- heróis o da no- Desce do conquista muro, título? bicho. Desce O do nosso muro. assinante, o nosso Desce do assinante, muro. Ah, não vem Viu? com essa conversa. O nosso Você assinante fica vai negócio de poder- bandinar aqui, querendo- Ah, desce achando do que muro. comentar é prever futuro. E eu acertei O senhor todos. O senhor torceu o tempo Viu? todo. Chega, O senhor não chega, preveu chega, coisa chega. nenhuma. O Eu senhor torceu o acertei. tempo Chega. Eu acertei. Inclusive o- nos dois Ah, últimos. Viu, coisa Quen? nenhuma. O nosso assinante, claro, pode participar através do 4993-8694 ou lentesportiva@cambras.com.br. Não dê ouvidos a Lombardi Júnior. Dê aí os seus escolhidos pelo título, os heróis do título do Santo André. Se você tá falar muito que foi bem. o presidente Jário Livoles, é o presidente, porque é o comandante do time, é o comandante da equipe. Se falar que foi o Chamusca, é o Chamusca. Se falar que é o roupeiro, é o roupeiro. Enfim, todos fizeram parte, fazem parte desse time, fazem parte desse grande elenco que é o Esporte Clube Santo André. Mas antes de falar, continuar falando da Copa do Brasil, o Santo André, claro, disputou pela Série B contra a Portuguesa lá no Canindé, mais uma partida. Vamos ver como foi. Vai levando o Romerito para a linha de fundo. Bela finta do Romerito. Fez o toque para trás. A batida do Elvis. Ramalhão tenta sair rápido. Erra. Na saída de bola o Dirceu deu de graça. Caiu nos pés do Paulo Isidoro. É ele que vem. Tome cruzamento. Leandro Amaral. Gol! Da Portuguesa, Leandro Amaral. Na saída errada do Dirceu, recuperação do Paulo Isidoro, o cruzamento na medida para o Leandro. A primeira o Júlio César defendeu, na segunda o Leandro deu um tapa, ainda pegou no zagueiro do Ramalhão e morreu lá dentro. Já classificar está muito difícil, vem o levantamento. A zaga afasta, a sobra do Santo André. Vem a batida de fora, espalma o Gleger. Grande jogada do Romerito, foi na individual. Fez o toque com o Dodô, ele pode até tentar o tiro sobre o gol do Gleger. Para a chegada do Sandro Gaúcho. Aqui na direita, vem o cruzamento. Ajeitou de cabeça o Macanac. Pega a sobra o Elvis, tentou limpar, afastou a zaga. Edson Mendes fica com rebote, vem o Elvis. Tentou girar para bater, pega o Gleger. Escanteio para o Ramalhão, vem o levantamento. O toque de cabeça. Na rede pelo lado de fora. A torcida do outro lado gritou gol. Saída errada do Júlio César. A bola sobra com o Leandro Amaral. Vem a batida. Gol! Da Portuguesa, Leandro Amaral. É aquilo que a gente fala, né, Edu? Quem não faz, toma. Mas a Portuguesa não mereceu até agora para estar ganhando de 2-0. Foram duas falhas do Santo André e a Portuguesa aproveitou as duas falhas e fez o segundo gol também. Que treina com seus companheiros já faz um bom tempo, ele que veio das categorias de base. Olha a Lusa chegando, Paulo Isidoro, boa abertura na direita, o tiro cruzado. Gol! Da Portuguesa! Bobeada da zaga do Ramalhão, chegou nela o Paulo Isidoro, fez a abertura na direita, veio o tiro cruzado, não deu para o Júlio César. Ó a Lusa descendo, buscando o quarto gol nos acréscimos, vem o tiro cruzado, corta a zaga em cima da linha, salva o Gabriel. Nós entramos sabendo que a Portuguesa precisava a todo momento, a todo custo, ganhar a partida, até pela situação incômoda que eles estão. Pior, mais do que isso, estávamos nós também, estamos ainda, né, com 4 pontos, a gente precisava ganhar.
Agora, nossa equipe, todos os jogadores têm que voltar à grande realidade, que é tirar o Santo André da zona de rebaixamento da Série B. A gente tem agora que pensar e focar exclusivamente na Série B, nos próximos jogos que estão por vir, porque todos os jogos vão ser como finais para nós. Não podemos tirar o brilhantismo da equipe da Portuguesa, que foi muito bem no jogo, soube aproveitar os nossos erros, tomamos 3 gols em erros nossos. E agora levantar a cabeça, aproveitar para descansar esses dias. A equipe também está muito cansada de uma maratona muito grande de jogos. Descansar esses 2 dias, voltar com a cabeça legal para retomar a Série B. A direção, o clube vai se empenhar em manter o grupo que está aí. Então esse é o primeiro trabalho. Depois nós vamos trabalhar na recomposição. Se houver saída de jogadores, nós vamos trabalhar para haver reposição, para manter essa boa condição da equipe, a boa performance que a equipe vem tendo dentro da competição. Chegou a informação para você de que o Sandro Gaúcho pode estar deixando o clube? Não, existe especulação com vários jogadores. Então, de oficial, a gente não tem nenhuma informação. De oficial, todo o grupo está à nossa disposição até segunda ordem. A euforia pela conquista do título e o cansaço ainda estão presentes na equipe do Ramalhão. Melhor para a equipe da Lusa, que tirou proveito disso e reabilitou-se na competição. Tá aí, o Santo André perdeu para a Portuguesa, um jogo fora, um jogo difícil, a Portuguesa com várias estreias no time. Já era um pouquinho mais previsível essa derrota, até porque o Santo André veio de ressaca, né? Foi dormir tarde na quinta-feira, pegou voo, mal treinou, mal descansou e já foi para essa partida no sábado. Um pouquinho mais complicado para o Santo André, né, Jaime Cohen? Com certeza. Ainda mais sabendo que a Portuguesa viria com tudo, né, para cima do Santo André, né? Porque precisava do resultado. O Santo André, ele sabia que o Santo André viria um pouquinho meio relaxado, vamos dizer assim. Eles morderam, forçaram. O jogo foi forte, sabe? Aí o Santo André, a hora que o Santo André acordou, já estava 1-0. Aí depois, logo em seguida, teve a falha da defesa e tal, tomou o segundo. Aí, como se diz, a vaca foi pro brejo. Aí não teve mais jeito. Eu não concordo muito com o que falou o Cohen, não. Eu estive lá, vi um Santo André parelho com a Portuguesa, os gols foram acidentais, principalmente os 2 primeiros. Eu falei o começo do jogo. Principalmente os 2 primeiros. O Santo André mandou até por um bom tempo no jogo e foi uma questão de acidente. Não foi, eu digo para você, é o jogo da ressaca, mas o Santo André em campo não demonstrou essa ressaca, não. Eu acho que fez muito mais falta ali o caso do Alex, que não jogou, e o jogador Ramalho. Fez muito mais falta do que essa provável ressaca que você está falando aí. Para mim, os caras do Santo André estão muito bem preparados fisicamente. Depois que o Dedimar saiu, a defesa do Santo André começou a bater cabeça. Pô, mas aí são acidentes da situação, meu filho. Dedimar machucou-se, Alex não estava lá, não jogou Ramalho. Sabe, o time aguentou a Marinha. Na transmissão, inclusive, eu disse na transmissão que o Santo André, a Portuguesa não foi merecedor. Foi uma casualidade os 2 primeiros gols. E o Santo André estava parelho. Não, casualidade não, foram falhas. Isso. Eu acho que independentemente de quem jogasse nesse jogo, é um jogo de ressaca. O Santo André é campeão da Copa do Brasil, é absolutamente normal e aceitável que perca um jogo. Mas o Cohen deixou transparecer uma displicência. Não. Eu não acompanhei. Não houve isso. Eu vi agora os melhores momentos. Mas pelo que eu li, o Chamusca abriu o time, não é, para tentar aí a feitura dos gols necessários. Ele tentou, está perdendo por 1-0. E aí perdeu, e foram falhas individuais. Nós temos que ver também, na minha opinião, nós temos que ver também que a Portuguesa, ela estava estreando alguns jogadores e vinha motivada porque estava jogando contra a equipe que foi campeã da Copa do Brasil. E ela precisava da vitória. Então não adianta querer associar a imagem do Santo André campeão da Copa do Brasil. São que ganhar todos os partidos eu estou dizendo que a Portuguesa vinha motivada pela estreia dos jogadores e também porque estava jogando, sabia que ia jogar contra uma equipe difícil, mas que vinha de uma certa ressaca. Agora, uma coisa que tem que ser ressaltada, Lombardi, que o Santo André ele não está mal no Campeonato Brasileiro da Série B. Eu acho que não. Ele está mal pela pontuação, porque ele estaria, teoricamente, com 16 pontos hoje. Né? Seria o nono colocado. O nono colocado, acho que 1 ou 2 pontos, talvez. Um ponto do oitavo. 17. Exatamente. E o Santo André não está tão mal assim. E esses 12 pontos estão fazendo falta ao time do Santo André. Com certeza. Ainda dá para buscar? Dá para buscar. O time vai ter que reagir. Que esse título da Copa do Brasil sirva... É isso que nós vamos falar. É isso que nós vamos falar. Porque o time tem como reagir? Tem como reagir. Né? E agora há uma conversa aqui pela Rádio Peão, em Santo André, de que pode acontecer uma ação popular para que o Santo André consiga novamente esses 12 pontos.
E nós vamos falar aqui com o Martorelli. Grande Martorelli, goleiro do Palmeiras, 22 anos de carreira. Boa noite, Martorelli. Boa noite, Beto. Martorelli, Boa noite. que é o presidente da Associação de Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. É isso, Martorelli? Sindicato de atletas, é. Boa noite. Lombardi, Quen. Boa noite. Edson, Zé, presidente Jairo. Primeiro, publicamente, parabenizar, né, em meu nome, em nome do Sindicato de Atletas, os atletas, comissão técnica, diretoria do Santo André, que nos orgulhou e nos fez muito feliz na quarta-feira. Eu até dizia em off que eu ganhei algumas apostas com os cariocas a respeito. O presidente Jairo já chegou me cutucando com relação à legislação, é um assunto que eu gosto, que me dá uma vontade de falar, mas vamos falar primeiro na questão da ação civil pública, que é perfeitamente cabível. Entendo que o Santo André está prejudicado, sim, né? Porque enviou a documentação via federação no prazo hábil e a federação assumiu publicamente esse erro. E aí vem o STJD e diz que o Santo André perde os pontos porque os atletas não estavam inscritos na data convencionada. Mas se você não faz o procedimento pela federação, a CBF não aceita, não aceita o registro. Tá certo, presidente? Então é da federação. E agora cabe sim uma ação civil pública e muitos meios jurídicos para que o Santo André tenha resgatado os seus pontos e traga. Nós brigamos por uma situação de equilíbrio, né? Mesmo na defesa dos atletas, a gente briga pelo equilíbrio. É lógico que existem as divergências, mas a gente busca a dignidade de todo o esporte. E isso é indigno. O que acontece, às vezes, no STJD é indigno. Nós temos cada vez mais, é lógico, que deixar transparecer essa indignação e tentar fazer alguma coisa. O Sindicato de Atletas, por um lado, não pode, como ação, uma entidade já que tem uma representação, não pode fazer, mas outras entidades, inclusive entidades que lidam e que possam estar buscando aí o interesse do torcedor, consumidor, podem estar tentando fazer alguma coisa no sentido de reverter essa situação. Agora, presidente Jairo, boa noite, parabéns pelo título. Sensacional, fantástico o título do Santo André, não só para a cidade, como para a região. O Santo André acredita ainda que vai conseguir reaver os pontos? Boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite a todos os componentes da mesa. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Um cumprimento especial a todos os andreenses. Na justiça desportiva, nós esgotamos todas as possibilidades. Não há nenhuma chance de obtermos os 12 pontos de volta. Nós tomamos uma decisão de nos preparar para que o time consiga buscar dentro de campo os pontos necessários que nos foram tirados fora de campo. Então esse é o nosso pensamento, é nessa direção que estamos trabalhando, até porque o clube e as pessoas vinculadas ao clube estão impedidas de qualquer iniciativa na justiça comum. A penalidade que o clube sofreria numa situação dessa seria drástica, então nós não queremos falar sequer nessa possibilidade. Então este assunto fica para uma eventual iniciativa das pessoas ou de entidades não ligadas ao Santo André, não ligadas ao mundo do futebol. Nosso pensamento nesse momento é reforçar o time o suficiente para que nós nos mantenhamos dentro da Série B, porque seria aquilo que estaria faltando para que o Santo André pudesse fechar o ano de 2004 de forma brilhante. A conquista da Copa do Brasil tem que ser acompanhada da permanência do nosso time na Série B e nós não vamos medir esforços para conseguirmos este objetivo. Deixa eu aproveitar essa explanação do Jairo, parabenizá-lo aqui, né?